Ele já ganhava salário de médico enquanto ainda estava na escola. Faturou mais de 5 milhões de reais vendendo um item aí que todo mundo usa em casa. Pegou empresas que faziam 50 mil por mês e transformou em máquinas de 1 milhão de reais mensais. Foi o primeiro funcionário do maior ecossistema de IA para negócios do Brasil e ajudou a levar a empresa para um patamar de mais de 150 mil clientes ativos. Hoje, ele é head de marketing na maior plataforma de integração de IA no WhatsApp. Se você quer entender os bastidores de como se cresce no digital, esse episódio é obrigatório. Fica comigo, porque está começando mais um Channelscast. Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na internet. Você já me conhece, eu sou o Gui Dias e tá começando mais um Channelscast. Hoje a gente trouxe aqui um convidado ilustre. Pensa num cara que tem uma jornada campeã no digital, cheio de experiência, e é uma honra e um privilégio estar hoje aqui conversando com ele. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho o meu amigo Gabriel Melo. E aí, tudo bem? E aí, Gui, beleza? Tudo bem? Bom, eu sou o Gabriel Mello, tenho 26 anos e, cara, hoje eu vou contar pra vocês como é que eu faturei 5 milhões de reais vendendo um produto totalmente aleatório, num nicho que ninguém conhece ou pode achar até esquisito. E é um produto que todo mundo tem em casa, tá? E pode replicar. Boa, boa, produto misterioso. O que será? Já comenta aqui que produto é esse com potencial de faturar 5 milhões e que todo mundo tem em casa. Vamos descobrir aqui ao longo do nosso papo. Agora, Gabriel, a galera que já sabe, eu gosto de conhecer a história do meu convidado, porque pessoas que têm resultado não é do dia para a noite. Tem toda uma jornada, né? Tem erro, tem acerto. Meu amigo, vamos falar sobre a tua jornada. Te pergunto, onde tudo começou? Cara, começou há um bom tempo atrás. Acho que a minha jornada era um pouco curiosa, né? Porque eu não comecei no marketing digital, igual a galera imagina. Comecei num mercado totalmente aleatório. Comecei trabalhando com animação 3D, né? Então, trabalhando em produções de filmes, de séries e tudo mais. E, na verdade, o meu primeiro emprego foi como animador 3D, né? Então, eu comecei com 13 anos de idade e a primeira série que eu trabalhei chama Dino Aventuras. Então, eu animei aquele personagemzinho do Danoninho, né? Do Dino, do Danoninho. Então, é uma sériezinha que eu comecei ali muito cedo. E a partir disso, cara, eu fui desenvolvendo. O legal disso, da animação 3D, é porque eu aprendi a estudar. Então, quando eu comecei na animação, você começa sempre com fundamentos, com princípios. Então, não é só você sair ali fazendo animação 3D e tudo mais. Até uma referência que eu acho que é legal, quando fala animação 3D, para o pessoal entender, é basicamente esses filmes que você assiste. Por exemplo, Shrek, por exemplo, Moana e coisas desse tipo. Então, é todo um universo do entretenimento. E a partir do Dino Aventuras, eu trabalhei em algumas produções aqui no Brasil, como o Lino, da Start Anima, que é uma das maiores animações e bilheterias brasileiras. Uma série também chamada Buzu, na Escola Intergaláctica, do mesmo estúdio, que teve... Ah, por sinal, o Lino tem como voz do Selton Mello. Selton Mello, Dira Paz, Paulo Oliveira. Então, foi um dos primeiros filmes de animação 3D assim no Brasil que teve globais atuando na voz mesmo, né? Atores de verdade, normalmente são dubladores, né? E, cara, passando isso, minha curiosidade, na verdade, foi indo mais pro texto ao longo dos anos. Isso foi em 2013, quando eu comecei a trabalhar. Ao longo dos anos, ali até mais ou menos 2016, eu comecei a me interessar muito pela questão do marketing. Então, na época, se falava muito de lançamento, se falava muito de, enfim, perpétuo e tudo mais. Eu queria entender o que era isso, né? Então, até um pouco antes, ali em 2013 também, eu já comecei a me interessar um pouquinho mais por negócios. Então, um dos primeiros livros que eu li foi a biografia do Steve Jobs. É um cara que eu gostei bastante, assim, por causa que é um cara de muito visionário, ele tem uma história interessante, ele construiu toda uma marca que, assim, atrai muita gente, é um símbolo de design, de, enfim, high level, né? E eu comecei um blog chamado Universo dos Negócios. Foi um blog que, na época, ele teve um boom orgânico, comecei a estudar muita coisa de SEO ali, posicionamento em Google Ads, orgânico, e a gente chegou a bater ali algo de 100 mil visitas por mês, assim. Na época já era bastante coisa, né? Na época que todo mundo do blog ali gostava de ler artigos, era muito ativo, né, blog. Acho que foi até a época que surgiu o nome blogueirinha, né? Foi dessa época, né? Isso aí é que ano, cara? Cara, isso foi em 2013. Foi até um pouco antes de eu começar a trabalhar como animador. Então eu já estava estudando como animador, mas ao mesmo tempo já tinha me interessado bastante ali sobre questão de negócios. Então, a partir disso,
acho que foi até o ponto de start ali para querer empreender, né, porque eu já via muita coisa de negócio no dia a dia, postava muito, e um dos primeiros reais, assim, reais, na verdade, dólar, né, que eu ganhei na época foi com o AdSense. Então eu descobri que dava para você colocar o Google AdSense no blog, assim como no YouTube, né, você tem os anúncios antes, no blog ele fica no meio ali dos artigos. Então a partir disso, cara, eu vi que dava para ganhar dinheiro online. Foi meio que esse início, assim. Então imagina, você na escola e você tirava ali, sei lá, 100, US$ 200 todos os meses. E a galera, tipo, se preocupando só, sei lá, ir pra balada, se divertir, etc. E você, tipo, caraca, eu tô ganhando dinheiro em casa, sabe? Então foi um começo assim que me abriu a visão. E aí eu comecei a trabalhar como animador, o que foi surreal na época, porque não era comum home office. Então, assim, foi surreal porque eu trabalhava online, de casa, então eu estudava, tinha um blog, trabalhava como animador. Então foi uma época assim que, cara, imagina, um moleque de 13, 14 anos já ganhava um salário assim de, sei lá, de médico, sabe? Acho que eu ia tirar isso na época. Porque era um mercado que estava crescendo, era um mercado que tinha oportunidade. E a forma como eu recebia isso, né? Acho que até interessante, né? Como é que eu recebia isso sendo tão novo? Na época começou a se falar muito do MEI, né? Então você precisava abrir uma empresa, já era o famoso PJ, só que eu não tinha idade. Então, meu pai precisou abrir uma empresa no nome dele para ele poder receber o que eu ganhava ali. Então foi meio que um começo de empreender com prestação de serviços. Eu comecei a entender que era possível você trocar o teu serviço por um salário, por um valor, né? Então já foi a partir disso. Bom, aí avançando um pouco mais, comecei a descobrir o marketing digital, né? Até comentei ali com blog, AdSense e tudo mais. E falava muito do Érico Rocha, questão de lançamento e tudo mais. Cara, e vendia-se aquela história de que você podia trabalhar e viver na praia, né? Então, eu acho que todo mundo alguma vez na vida já comprou essa história. E não é bem assim, né? Você vai ver a realidade, não é algo nesse sentido. Então, o pessoal também fala muito do Tim Ferriss, do Trabalho 4 horas por semana, que é um livro que tipo, todo mundo leu. E também não é bem assim. Não dá pra você trabalhar 4 horas por semana. A não ser que você já seja um bilionário e não queira fazer quase nada, né? Só gerir ali, talvez, e aprovar pagamentos. Mas foi, cara, foi isso, assim. O meu início no marketing digital foi um pouco diferente da galera. Tempo depois, vendo o lançamento, tentei algumas vezes, não deu certo, não sou o cara do lançamento, não funcionou para mim. Tentou sozinho ou tentou como estrategista? Eu tentei os dois, como estrategista e sozinho. Na época funcionava muito bem você não aparecer, mas você ter um vídeo lá com estilo VSL, sabe? Texto Sei. sincronizado com a tua voz e tudo mais. Consegui faturar alguma coisa ali, mas não foi nada relevante, foi tipo R$ 10.000. Pra época, ok, né? Pra idade, pra época, contexto, foi bastante grana, mas não foi um negócio que eles vendiam que era o 6 em 7, né? Acho que nunca consegui fazer isso com um lançamento por conta. Até que encontrei um cara chamado Bruno Piscinini, que hoje ele também tem uma ferramenta de IA, e na época ele fala muito sobre marketing e trabalhar na praia. E ele postava muito vídeo no YouTube. Cara, e o sistema dele funcionou muito assim para mim, a questão do perpétuo, né? Então, a partir dele ali eu comecei a entender que existia um outro modelo de negócio, um outro funil, uma outra estratégia. E ali eu comecei a entender outras referências, como o Russell Brunson, como o Jason Fladlien, toda essa galera assim top do marketing no exterior. E foi onde eu comecei a consumir um pouco mais dessa galera. Então, eu comecei a gostar mais de falar de funil de vendas, de estratégia. Então, a partir disso, ali em 2016 para 2017, eu comecei a migrar da animação e para o marketing digital. Só que eu dei um passo atrás. Eu falei, cara, acho que lançamento não é para mim. E eu acho que Perpétuos também não é para mim. Acho que eu quero começar com alguma outra coisa que eu tenha mais controle. Assim como foi com a animação, começar sempre com princípios, né? Ou por etapas. Então você não aprende a animar um personagem inteiro, né? Que é dar movimento, vida ao personagem. Você aprende com coisas básicas. Você começa com um exercício, por exemplo, de animar uma bolinha pingando, a bolinha do lado pro outro, sabe? Coisas bem básicas. Assim como no desenho, você também não começa desenhando um personagem. Você começa a construir, faz uma bolinha, desenha um olho, desenha. Então tem um processo, tem um passo a passo. Então eu comecei a prestar serviços. Então eu dominei ali gestão de tráfego pago na época. O Sobral também estava começando, toda essa galera. E eu comecei a prestar serviço para negócios locais. Cara, a partir disso eu comecei a ver o poder do tráfego pago, assim, tipo, eu tinha cliente de autoescola, eu tinha clientes de, cara, academia, padaria, tipo, coisas bem aleatórias, negócios locais mesmo, loja de roupa. E eu vi essa galera evoluindo com o tráfego. Por exemplo, tem uma escola que fica ali próximo da Estação da Luz, quem é de São Paulo conhece, que ela saiu de uma unidade para 6 unidades em, tipo assim, 5 meses. É, tipo, surreal, assim. E na época o tráfego era muito barato. Foi meu começo com prestação de serviço.
Boa, boa. Deixa eu engatar uma pergunta aqui. Você, época de escola, ganhando salário de médico, tu chegou a engatar a faculdade? Você chegou a terminar a escola ou falou, olha, dá licença, eu vou ganhar minha vida aqui, vou fazer meu dinheiro? Como é que foi essa fase aí? Cara, nessa época eu tinha muita pretensão de ir para o exterior, trabalhar para o Canadá, trabalhar com os estúdios de animação. Porque na verdade o pessoal acha que o foco da animação é Estados Unidos. Na verdade não. Tudo acontece no Canadá. Então, estúdio de efeitos visuais, estúdio de animação e tudo mais. Então, eu pensei em fazer uma faculdade ou no exterior, ou fazer uma faculdade aqui no Brasil para ter uma facilidade com visto, pelo fato de você ter um certificado. Hoje eu acho que já não vale muita coisa, mas na época ajudava. Então foi mais por isso, assim. Mas depois de um tempo, depois que me formei no ensino médio ali e tudo mais, eu falei, cara, eu acho que não faz sentido. Acho que faz sentido eu seguir fazendo o que eu já estou fazendo. E empreender, que é o que eu gosto. Né? Então, ou participar de grandes projetos, ou projetos que eu acho maneiro. Que a gente vai falar um pouco mais pra frente aí de infoprodutos, né? Boa, boa demais. Só pegando aqui o gancho do assunto, você acha que não vale mais a pena, você falou, ir lá para fora estudar? Não vale mais a pena o ensino superior ou no teu caso aí no seu caso que foi, você estudar animação 3D lá fora? Tá, aí eu acho que entra na caixa do contexto, né? Bom, no meu caso, eu vi que não tinha tanta necessidade. Por quê? Porque eu já tinha clientes de animação, eu já trabalhava de casa, já sabia captar clientes, então eu já tinha um network que eu, pô, converso com a galera até hoje, eu tenho esse network na animação. Então eu falei, cara, será que realmente eu preciso de uma faculdade para ir lá para fora? E só para você entender, assim, eu tenho até hoje estúdios que me chamam para trabalhar no exterior. Olha aí. Então, eu ficava muito nessa de fazer faculdade, mas pelos meus pais, que citavam a faculdade, né, então eu acho que é o clássico, falar: "Você precisa ter, até por uma questão de segurança, um certificado, não sei o quê". E outra era mais por isso, né, que eu já tinha amigos que estavam indo para o exterior, que eram, assim, foram brasileiros que começaram aí hoje é mais comum se encontrar mais nesses estúdios brasileiros, presencial, mas na época também era raro, assim, então, quando um ia, cara, era tipo uma festa para todo mundo ali que era animador, sabe? E aí, na época, eles citavam que ter um certificado facilitava nesse processo, né? Porque como é que Entendi. funciona? A empresa, ela manda a solicitação no Brasil e isso te ajuda a ter um visto de trabalho. Então, para ter esse visto, como qualquer visto, você precisa ter toda uma documentação, todo um track record, eles vão analisar para poder aprovar teu visto. Quando a empresa manda, isso até facilita a certo ponto. E às vezes o fato de você ter algum certificado e mais, meio que, em teoria, né, prova que você é um cara capacitado para estar na Sim, empresa claro. e que não encontrou nenhum cidadão do país que a empresa tentou contratar. Então, tipo assim, beleza, pode contratar esse cara, tô visto, sabe? Você não achou ninguém aí, esse cara é qualificado. Então, é meio que isso, assim. Sim, sim, total, total. E aí você decide, então, você prefere você, em vez de então seguir lá para estudar fora, você opta por seguir pelo que você já estava fazendo dando certo, né? Que eram os primeiros passos aí no marketing digital, certo? Você falou então de começou com lançamentos, viu que lançamento não era para você e se enveredou pelo mercado do perpétuo, né, de produtos do perpétuo. Como é que seguiu a partir daí? Tá, depois que eu comecei a prestar serviços para negócios locais, o que que aconteceu? Aí eu comecei a ver a questão do perpétuo. Então, antigamente era um pouco mais simples, né? O mercado não era tão sofisticado, meio que, entre aspas, né? Qualquer copy que você colocava, qualquer estrutura, vendia. Então, eu comecei a trazer a proposta de ter um braço nessas empresas que eu atendia de digital, sempre focando assim, cara, se a gente aumentar o lucro aqui, o faturamento, a gente consegue aumentar o tráfego, que vai aumentar mais alunos, que vai aumentar mais coisa, e por aí vai. Aquela rodinha, né? Então eu começava a trazer essa proposta. Então, na autoescola, pô, e se a gente tivesse um cursinho que ensinasse o cara, sei lá, a parte teórica, para ele passar em provas. Então eu trazia essa ideia, a gente construía e vendia. Então eu comecei a entender como é que era o mecanismo da venda para infoprodutos e também para serviços. Então eu já tinha o negócio local, mas eu também tinha serviços, às vezes, por exemplo, de um dos clientes que eu tinha, que chama Favale Saúde, eles são especialistas, assim, em parte física, então eles atendem grandes atletas e tudo mais, eles não são quiropratas, eles fazem toda a parte de performance do corpo. Então, um treino perfeito para você não se lesionar, correção de postura, tirar, como fala, aqueles músculo encurtado e etc. Então, galera que é de performance vai com eles. Então, na época, eles atendiam até o Abílio Diniz, o filho do Abílio Diniz, grandes tenistas, o dono do C6 Bank. Então, eu via tudo isso. E aí, o que, que acontece? Eles tinham esse serviço, só que eles não sabiam escalar. E a mesma coisa. Então, eu aprendi a vender serviços e dentro dessa empresa eu trouxe um braço de curso online.
Então foi meio que isso, assim, tipo, eu vi a oportunidade e falei, pô, a gente pode ter um curso online aqui, vocês têm expertise. Então eu comecei a testar esses mecanismos nesses clientes. Então o cliente via resultado, via que dava para escalar, eu começava a escalar. Então foi meio que esse começo. Até que chegou num ponto na onde eu falei, pô, eu quero ser um coprodutor. Quero talvez lançar alguma coisa ou entrar como coprodutor em outra para aprender a escalar em alguma estrutura que já está funcionando. Então foi aí onde, conhecendo pessoas e tudo mais, acabei caindo no famoso método fanart, que eu acho que foi o primeiro grande infoproduto assim que eu trabalhei. E na época Explica aí pra gente o que foi a febre do método fanart, meu amigo. cara, o método fanart, ele ficou por muito tempo como top 10, top 5 da Hotmart, assim. Desde 2020, desde 2016 até, assim, pelo que eu me lembro, 2023, assim, ele estava sempre no topo. Então era um curso de desenho, e é ainda, né, existe, focado em animes, pra galera que é louca em anime e quer aprender a desenhar esses animes. Então por isso que é um fanart. E é feito pela Mayara Rodrigues, cara, incrível, uma profissional incrível, de verdade, dedicada. Nunca vi alguém tão focado. E a ideia do produto foi feita pelo Davi Sabeta. Davi Sabeta, ele na época, ele tinha um canal no YouTube também que era focado em desenvolvimento pessoal masculino. Então o cara aprender a se comunicar, o cara se vestir melhor e etc. E eles viralizaram com um canal chamado Sétimo Amor. Então acho que a galera deve conhecer quem é muito daquela época ali do Elias Mamãe de antigamente, Sétimo Amor e tudo mais. E nessa época ele teve a ideia de lançar um curso com a Mayara Rodrigues. E aí surgiu meio que o método fanart, assim, foi um dos primeiros infoprodutos no Perpétuo que viralizou, por muito tempo faturou, cara, 100 mil, 200 mil reais todos os meses. Isso já em 2016. Então Uau! em 2016, 2014, 2013 era lançamento. A galera vendia muito faturamento alto, só que pouco se falava do Perpétuo, né? Então imagina isso no Perpétuo, todo dia pingando venda ali. Então foi algo surreal. Cara, foi um negócio, uma estrutura muito enxuta, mas uma estrutura que, assim, teve muito afiliado, teve muito resultado, teve muito ROI, que deu muito certo e eu acho que até hoje deve vender muito, muito bem. E aí, o que acontece? Cara, se quiser jogar a pergunta, pode jogar. Eu vou jogar uma pergunta, porque você falou pra gente aqui que era uma estrutura muito enxuta e ele chegava a bater aí 200 mil de faturamento no mês, né? E eles venderam muito, venderam muito. Eu lembro, eu até estava conversando no off que eu com certeza fui um dos clientes aí. Eu via direto propaganda, né? Eu via direto nos canais do YouTube que eu consumia, às vezes o próprio creator, né? O YouTuber lá passando a propaganda do Método Fanart no vídeo dele. E como é que a Mayara e o Davi eles conseguiram ter esse faturamento tão alto? Quais eram as estratégias que eles usavam, cara? Porque você me falou, perpétuo, ninguém estava olhando ainda. E era, poxa, era um curso de aprender a desenhar. Como é que fatura tão alto assim? Qual a estratégia se utiliza, cara? E na época estava em 2016, os primórdios, tudo era mato, era selva ainda. Sim, era, se for considerar o início da Hotmart, né, cara? Sim, e você entrou junto, você veio com o facão também fazendo o caminho, né? Criando o caminho. Então, o que que acontece? O fanart, você até falou dos creators. Na época, a galera também não olhava muito para isso. Eles foram um dos primeiros a contratar criadores, fazer parceria com criadores para divulgarem o curso e usarem o link afiliado, que hoje a gente chama dos influencers, né? Antigamente a galera nem falava muito de influencer. Então eles já começaram a fazer isso no YouTube. Então eles tinham muito contato com youtubers, falavam, pô, vou fazer uma parceria, você divulga aí, vamos ver o que dá. Cara, teve muito youtuber que, assim, ficou, eu não diria rico, mas ganhou muita grana com fanart, só divulgando. Que naquela época, principalmente, a galera tinha muito engajamento e a galera confiava muito, né? Então eram creators menores, às vezes, ou médios, e a galera, tipo, ia a roda assim comprar, sabe? Então essa foi uma das primeiras estratégias que eles fizeram. A segunda estratégia foi eles literalmente colocarem algo simples, assim, um CTA nos vídeos da Mayara. Então a Mayara, ela meio que ela faz os desenhos, só que não tinha o único CTA que ela tinha era se inscrever no canal, curtir, comentar e aquele básico de YouTube. Então o que eles fizeram? Cara, vamos no meio do vídeo, onde todo mundo tá focado, colocar um CTA pro curso. Então apareceu um CTAzinho lá, se eu não me engano, de 5, 10 segundos, com a Mayara falando: você quer aprender a desenhar fanart, assim como eu, não sei o que, você pode conhecer nossos cursos. É só clicar no link aqui embaixo e também tinha na tela o link do site. E aí depois voltava o vídeo. Então o cara ele tava assistindo ali, a criança, né, que era mais focado em crianças e fãs de anime, estava focado vendo o desenho saindo, tipo um speedrun, né, que é um vídeo acelerado daquele desenho. A Mayara levava horas, às vezes virava a noite desenhando para sair um vídeo de 2, 3, 4 minutos. E aí naquela edição era a única edição simples que tinha, né, além da música, e acelerar o vídeo. Colocaram um CTA. E um botão na descrição, um link na descrição e nos comentários. Hoje parece óbvio,
Mas na época era raro você ver as pessoas fazendo isso, tá? Então essa foi a segunda estratégia. A primeira, influencers, que são os creators, que ninguém fazia na época. Então eles trabalhavam, chamavam esses creators para serem afiliados. Esses creators viam a grana entrando, que às vezes não ganhavam nada com o canal do YouTube, com o Instagram, e era uma das vezes um dos primeiros produtos para eles ganharem dinheiro. Segunda, foi adicionar o CTA dentro do YouTube da Mayara, adicionar na descrição, no canal e nos comentários. A terceira estratégia era muito básica, mas também para a época era surreal. Ninguém sabia muito bem fazer, estava aprendendo, desenvolvendo, que era o remarketing. Cara, era você ter um pixel na tua página e você começar a perseguir essa galera, às vezes com uma oferta de desconto, por exemplo. E por muito tempo a gente rodou, acho que 2 anúncios, antes de eu entrar na estrutura, né? São 2 anúncios, que era só um desconto, que, cara, a galera tacava 2, 3 mil reais ali no mês e voltava 50 mil, 60 mil, porque ninguém sabia o que era remarketing. Então, lembra que é o primórdio do marketing digital no Brasil. Então, essas foram as três estratégias que eles fizeram assim para alavancar o produto. A primeira que já alavancou só foi a Maera lançar o produto e pôr no canal. Ninguém sabia, todo mundo queria aprender, lançou. Segunda, creators, terceira, remarketing. Foi meio que isso, assim. E você quando entra lá nesse ecossistema, o teu papel era vou escalar as vendas, né? Então, muito do resultado aí, dedo seu. Cara, o que que acontece, né, um pouquinho de história de bastidor. Quando eu entrei, a pessoa que fazia o marketing, que levou o fanart, tem o Davi era um cara de marketing, só que tinha uma pessoa que ela era mais técnica. O Davi é um cara que é muito bom de estratégia. Ele sempre fez a copy, estratégia do fanart. Só que colocar a mão na massa, ele não era muito bom. Tipo, subir um anúncio, cara, fazer um remarketing. Ele sabia o que era, mas ele não sabia fazer. Então tinha um outro cara na estrutura, que ele saiu, eu não sei exatamente o motivo, e eu já era amigo do Davi. Então o Davi me convidou pro fanart. Tipo, cara, você quer tal? Pô, você pode ser coprodutor, te dá uma porcentagem do projeto. E aí, quando eu entrei, cara, o projeto, na verdade, estava caindo. Já estavam, acho que há 3, 4 meses sem, assim, alavancar o projeto. Então, o que que acontece? Como eles trabalhavam com afiliação, que essa é a quarta estratégia, né? Eles abriram para afiliados na época, e a galera divulgava e vendia muito. Quando eles abriram para afiliação, acontece que eles não tinham um processo. Que esse eu acho que é um dos maiores erros das empresas, é não ter processo mapeado e bem definido. Eu aprendi isso muito na Adapta. Então, eles não tinham processo. O que, que acontece? Eles tinham várias páginas para afiliados. Não sei se você sabe, no Hotmart você coloca a página que vai comissionar um afiliado. Então, se você só colocar o link lá e liberar para afiliação, não funciona. Você tem que ter uma página que você fala, cara, se entrar nessa página aqui, ou se o afiliado usar o link especial dele, vai comissionar. E na época a galera levava para essa página que comissionava. Só que eu não sei o motivo, eles tinham, sei lá, 10 páginas idênticas com URLs diferentes que cada afiliado usava, entende? Isso virou uma bagunça. Então dava problema de comissionamento, tinha afiliado que falava, pô, eu vendi, mas não caiu a comissão. Dava problema de, pô, página desatualizada, oferta errada, um monte de coisa assim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar, entender a estrutura e deixar ela enxuta. Então, a primeira coisa que eu fiz, uma página só para afiliados. Nisso aí, a gente tinha, se eu não me engano, tinha uma base de 30, 40 mil afiliados. Era muito afiliado, tá? Muito afiliado. Era afiliado demais, assim. Então, a gente pegou essa base, alinhou o processo, tornei enxuta essa estrutura de marketing. Então, tinha uma página nossa, que a gente rodava remarketing e tudo mais, recebia toda a galera, que era a página principal do outro. E eu reduzi para uma página para afiliados. A partir disso, já zerou suporte, problema de comissionamento e tudo mais. Todo mundo ficou feliz, voltou a escalar. Só nesse ajuste, voltou um pouco o faturamento. Só para ter uma noção, de um projeto que fazia de 150, 200 mil todos os meses, ele estava correndo para algo assim em torno de 50 mil por mês, naquela época. Então, assim, é uma queda absurda. Depois disso, a ideia foi trabalhar um pouco mais algumas estratégias com afiliados. Então, comecei a trabalhar mais esses afiliados para motivar eles a reagirem de novo para voltar essas vendas. Então, a gente aumentou o comissionamento por um período, a gente começou a criar mais materiais para eles divulgarem, fazer anúncio, colocar no YouTube e tudo mais. Segunda estratégia foi a gente retrabalhar a estrutura de remarketing. O tráfego pago estava parado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi religar o remarketing. Cara, naturalmente, você tem uma demanda reprimida ali, você tem um pixel muito bem populado, então na hora que você ativa o remarketing, você tem venda muito barata em volume. Então, na época, era só você tacar grana ali que ia vender. Aí que eu comecei a pensar, que aí foi até um dos meus desenvolvimentos como estrategista. Eles não tinham alguns pontos. Eles não tinham uma boa recuperação. Eles faziam recuperação de boleto e tudo mais, mas não tinha nada automatizado. Não tinha recuperação de e-mail. Não tinha upsell. Não tinha cross-sell. Então, traduzindo, upsell
é um produto mais caro que você oferece depois da primeira compra, no automático, tá? É precisar de um clique. Cross-sell é quando você oferece um produto que às vezes não tem nada a ver com o produto principal, mas a pessoa pode querer. Por exemplo, no fanart, a gente tinha o método fanart e tinha o colorir fanart, que era ensinando a colorir igual a Mayara. Não é algo, às vezes, que a pessoa quer de imediato, é um cross-sell. Então a gente poderia oferecer, e uma parcela de quem comprava o fanart poderia garantir colorir o fanart. A gente tinha um outro produto, se não me engano, que era um combo, que a gente fazia de upsell, que eram duas coisas que as pessoas mais queriam lá. Se não me engano, era desenhar cenários e era bom, outro lá que eu não vou me recordar, faz muito tempo. E aí, beleza, isso é um upsell imediato, que é um complemento que ajudava a galera a desenhar melhor. Ah, era desenhar corpo do personagem, que a Mayara ensinava só o rosto e ia desenhar o corpo do personagem. Então isso faz sentido, a pessoa se oferecer em seguida, tá? Então não sei se eu expliquei muito bem, qualquer coisa que pode perguntar aí, ô Gui. Não, foi explicação perfeita. Tá sendo uma aula, meus amigos. Comenta aqui aulas, seminários, palestras aqui com fera, Gabriel Melo. A gente começou a implementar todos esses pontos, upsell e tudo mais, todo negócio para ter, order bump que não tinha. Order bump é no carrinho, você tem um produto, enfim. Eu tô falando assim que eu acho que a galera já tá mais consciente hoje, né? Então, principalmente aqui no Channels e tudo mais. E, cara, dito isso, assim, o projeto voou. Então, para quem faturava de 100, tava em 50 mil caindo, voltou ali para 150 mil, 200 mil, no outro mês foi para 300 mil, 400 mil, chegou pandemia. Na pandemia, que é o que eu falei, no começo tudo que você colocava dava certo, né? Acho que foi até em off que a gente conversou. Eles chegaram a bater, se eu não me engano, 500 mil por mês, e teve mês que eles conseguiram, se eu não me engano, bater 1 milhão, com um curso de desenho, com a estrutura que eu vinha montando ali. E um outro ponto que eu ajustei foi a página de vendas. Eles rodavam uma VSL muito desatualizada. Então, eu criei uma VSL com um texto bem simplesona de oferta ali, que era um produto low ticket, né, R$ 97, que ia aumentar a conversão ali pra vocês entenderem, né, de 0,5%, 0,4% para 2, 3%. Então isso assim, se aproveita, resumindo, né, de uma maneira leiga, você aproveita muito mais o seu tráfego, converte mais sem você precisar aumentar o teu investimento, sem precisar, enfim, investir em outras coisas para você vender mais. Só aumentar a conversão de um item desse funil, você aproveita muito mais, fatura muito mais. Então imagina que você tem 30 mil afiliados mandando tráfego e se de 0,5% você vai para 3%, sabe? Do dia para noite você dobra o lucro e faturamento. Então foi meio que isso, assim. Cara, é incrível demais, incrível demais. Eu ia fazer, não era nem uma pergunta, era um gancho. Era um gancho com pergunta, que é o seguinte, cara. No nosso modelo de negócios, Canal Dark, a maioria da galera faz dinheiro com AdSense, né? Porque a gente foca em canais gringos, RPM é gigantesco, então a galera faz muito dinheiro só com o que o YouTube paga de views. Já dá uma boa grana. E aí, cara, tem uma galera mais esperta, mais avançada, que bota produto para vender. E farma, cara, faz mais dinheiro do que AdSense. Então, às vezes, a galera fazendo aí no mês 15 mil de AdSense, porra, legal, 25 mil de AdSense, legal, 40 mil de AdSense, legal, mas bota um produtinho para vender ali, cara, só de produto já supera e às vezes até dobra o valor do que faz na AdSense. É bizarro demais. E eu ia falar, o que eu ia falar é o seguinte: essa é a mesma estratégia que a Mayara fazia, vocês faziam com o método fanart, só que no caso a Mayara ela era autoridade, né? Figura autoridade, ela aparecia e tal. E no caso aqui da nossa galera, não mostra o rosto, mas a estratégia é a mesma. E eu queria, cara, agora fazer uma pergunta. Hoje em dia, pelo que eu vejo, é muito fácil você fazer um produto do zero, não precisa se afiliar. Né, você pode ganhar aí a maior parte do dinheiro. Claro, você tira o imposto, tira o que fica na plataforma, mas, digamos, arredondando, 100% é teu. Né? Eu mesmo já vendi, eu cansei de vender calendário do ano, tá ligado? Em canal meu aqui. Vendia pra caraca, o calendário que eu fiz rapidinho no Canva e tal, vendia. Literalmente vender PDF, né? Eu queria saber uma opinião sua, até pensando nesse modelo de negócio que são os canais Dark, se você, na tua concepção, né, a tua experiência de mais de 10 anos, no ecossistema da Mayara, do Davi, para vender o método fanart, foi de 50 mil, levou eles para vender 1 milhão no mês. Né? Você acha que hoje vale a pena uma pessoa ainda estar se afiliando? Ou, cara, começa um produto do zero, de repente uma rede de produtos e mete bala? Pensando em canal Dark mesmo. Tá. E na tua experiência, claro. Cara, depende do contexto, né? Vamos trazer um contexto hoje, a gente falando de inteligência artificial. Então, antigamente, era muito trabalhoso você fazer qualquer coisa. Né? Então, até mesmo antes do Canva da vida, você tinha que, cara, pesquisar, você tinha que sentar, pensar, estruturar, às vezes tinha que contratar um designer, você tinha que contratar um editor, você tinha que contratar alguém para fazer página, ou você tinha que
pegar e estudar isso. Não era tão simples. Hoje você está na era que eu acho que posso dizer assim que é a nova era preguiçosa, né? Mas não no sentido ruim, mas no sentido que assim, tá muito fácil. Então se você não fizer, é porque você não quer. Porque você pode dar um prompt ali no, na IA, por mais que você não seja um bom copywriter, por mais que você não entenda muito de produto, por mais que você pode dar um prompt e vai sair alguma coisa. E às vezes vai sair alguma coisa com design bom. E você pode não ser design, sabe? Então, assim, eu tô, assim, na base, eu não tô falando um cara que tá estudando IA, tá entendendo como é que funciona, um cara que já tem alguma expertise em copy, etc. Tô falando um cara que deu certo no canal Dark e o cara, eu quero ter um produto. Então, assim, é a versão que dá para fazer. Eu acho que não faz sentido você se afiliar a algo, exceto se for um produto físico, que é todo um outro jogo. Mas um produto digital faz muito sentido você criar e você meio que ter 100% daquele produto. O que você pode fazer, talvez seja uma boa estratégia, é se afiliar a alguma coisa para testar a demanda. Então você fala assim, pô, eu quero um negócio com 2 cliques. Você vai na Hotmart, dá 2 cliques, afiliado, pega o link, põe lá e testa. Você fala, pô, tem demanda. Vou fazer o meu e vou substituir o link ali depois. Eu acho que é válido. Agora, se você não, tipo assim, você não realmente não quer criar nada, você afilia. Agora, se você separar 30 minutinhos, 1 hora, 2 horas ali para criar algo legal, algo bom, cara, você cria com a IA e algo assim, bem feito. Você pode usar a IA para fazer pesquisa, para ter embasamento, dependendo do canal, né? Tem embasamento científico, histórico, etc., de princípios, para você também entregar algo de valor, senão você vai ter reembolso. Não adianta nada. Mas eu acho que não faz sentido se você tem uma ferramenta de IA ao seu alcance, que eu acho que quase todo mundo tem, faz sentido você criar um próprio produto seu, com certeza. Boa demais, galera. Já pega aí, ó, lápis, papel na mão, anotando aí os insights do Gabriel, que isso aqui é como se fosse uma mentoria avançada, tá, galera? Esse papo aqui tá bom demais. Inclusive, você falando aí, eu já engatei no que a gente tinha conversado antes, né? Poxa, deu super certo o teu vínculo com a Mayara e com o Davi no Método Fanart. Você ainda trabalha com eles? Você saiu da operação? Como é que ficou depois? Como é que é o desenrolar dessa história? Estava conversando, você passa por grandes empresas como a Adapta, você hoje é head de uma grande empresa também, vamos falar. Tem o produto do nicho secreto que você também faturou, né? Os 5 milhões que você disse pra gente, vamos falar. Mas como é que foi o desenrolar com o método Fanart? Cara, eu saí do fanart antes da pandemia. Então, assim, deu março de 2020, quando começou a pandemia, começou a fechar tudo e tal. Acabei saindo do fanart. Então, tudo que eu tô te falando aqui foi o que eu fui sabendo conversando com a galera depois, né? Então, eu não recebi nada, queria ter recebido, né? Depois que explodiu, assim. Já sabia que a estrutura ia explodir de vender, mas durante o período que eu fiquei lá, aprendi muito, cara, fiz boas amizades e consegui estruturar algo que, assim, era a minha ideia, era mais um aprendizado, né? Então, e ver na prática. Então, você pega um projeto que já está andando, você testa as coisas rápido, você tem um feedback muito rápido, né? Então, até na Adapto o Max fala muito disso, né? Você tem que ter um feedback loop muito rápido. Então, um cara que, sei lá, vai jogar, é um exemplo bem totalmente fora, assim, mas você pode aprender mais rápido jogar um ping-pong, porque você tem um feedback imediato. Toda hora você vai, acerta, erra, e é muito rápido. Então, você consegue aprender isso muito rápido. Ou você pode ter um feedback mais lento. Sei lá, às vezes num outro esporte totalmente diferente, não sei lá, futebol. Você tem que treinar muito mais coisas. Então o feedback é mais lento. Já na Maiara, um projeto que estava rodando, tinha muito tráfego, eu consegui ter um feedback muito rápido. Isso me permitiu ter o quê? Evoluir minhas habilidades mais rápido, testar coisas mais rápido, saber o que funciona e o que não funciona. Então foi o principal aprendizado que eu tive na época. Aí eu acabei saindo antes da pandemia, então o Davi teve uma outra estratégia lá, ele queria reestruturar, e acontece que eu também entrei para um outro projeto. Em paralelo, eu falei, pô, eu quero testar minha habilidade e ver se eu consigo lançar um outro projeto. Que é o projeto do nicho secreto que a gente está conversando. Começou na Hum. pandemia, cara, e foi assim, foi o meu primeiro empreendimento solo, sem ser coprodução nem nada, que eu comecei ali em 2020. E tá até hoje vendendo, e é um dos produtos mais vendidos, assim, no nicho dos últimos tempos. E a gente tem número para provar isso. Que é um nicho meio aleatório, assim, né? Todo mundo que pergunta fala, pô, mas esse nicho, será que vende? Tem demanda no Brasil? Cara, e tem demanda e é bem consistente. A gente tem um livro de piano e teclado mais vendido do Brasil, que é o Piano em 21 Dias, Piano e Teclado em 21 Dias. Então, em 2020, eu comecei esse projeto junto com um amigo, que é o Jamilson. O Jamilson também trabalhou comigo na Adapta, mas eu conheci ele bem antes ali, desde a época de escola. E a gente decidiu lançar esse livro. Ele toca piano, ele toca teclado. E eu falei, cara, vamos fazer um teste, vamos lançar essa parada, né? Na época ele não era nem coprodutor ainda. A gente testou só por testar. Viu que deu certo, ele acabou virando meu coprodutor meses depois.
né, meu sócio, na verdade, né. E a gente começou com um curso, o curso foi bem na época, mas depois eu falei: "Pô, por que que a gente não pega um livro, né? A gente já tem um método muito bom, um método muito prático, que a gente já vinha testando com outras pessoas, foi até como ele aprendeu". E a gente criou um livro e, cara, foi surreal, por quê? Porque eu não imaginei que um livro ia vender tanto, ainda mais em 2020, no meio de uma pandemia. Então, tudo parado, eu falei: "Cara, vamos lançar um livro?". E o livro, assim, tipo, ele vendeu muito mais que o curso, até hoje ele vende muito mais que o curso. A galera ama ter esse livro em casa, a galera aprende muito fácil a tocar as primeiras músicas no teclado. E o legal desse livro é isso, é que todo mundo fica desconfiado e fala: "Pô, será que eu posso aprender em 21 dias?". E a gente quebra essa crença que sim, você pode aprender a tocar piano e teclado em 21 dias. Você não vai virar um profissional em 21 dias. É importante diferenciar. Mas, cara, você vai conseguir tocar algumas músicas populares seguindo as técnicas do livro. E a gente vem destravando muita gente nesse sentido. Pessoas que querem tocar piano na igreja, para louvar, pessoas que querem tocar em festa de família, tiozinho que só quer, enfim, tocar ali para relaxar. Tinha uma músicazinha de 1970 lá que ele amava e quis aprender no teclado. Então, foi um nicho assim que até hoje a gente fatura muito bem, já totalizando mais de 5 milhões aí de faturamento nesse projeto. E a gente já vendeu mais de 35 mil unidades desse livro por conta, sem editora nem nada. E agora a gente vai lançar na Amazon, vai lançar em outros lugares para ver se a gente bomba um pouco mais. Mas assim, nunca parou de vender, sempre manteve a mesma média. E é um nicho que o pessoal não dá nada, né? O pessoal acha, pô, brasileiro tocar piano? Foi muito caro, é caro, né? É diferente do violão, que às vezes com 100, 150 reais você consegue comprar um instrumento. Mas tem, cara, tem demanda. Fica a curiosidade aí. Cara, incrível demais. Eu podia fazer um corte daqui. Eu vivo de música hoje. Você vive de música. Faturou 5 milhões vendendo livro de piano, teclado. Pode ser até a thumbnail. Eu vivo da música. Fiz 5 milhões vivendo da música, tá ligado? Eu não toco piano e teclado, cara. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? E é incrível porque, tipo, você não vende o livro na versão online. A galera quer a versão física. Versão física. Eu comecei com online na pandemia, deu um boom, só que assim, todo mundo perguntava da física. A gente falou, cara, vamos fazer um teste, né? Por muito tempo a gente vendeu a digital e a física, né? Assim, quem compra a física também recebe digital ali para já começar a estudar, até o livro chegar. Mas, cara, pelas métricas aqui, a galera nem acessa o digital, a galera espera o físico para começar a estudar. E aí hoje é só física. Então, quem quiser comprar, só tem a versão física, você vai ter acesso aos bônus digitais e tudo mais antes da hora, antes do livro chegar, mas normalmente com o livro físico você consegue ter um progresso muito mais rápido, porque você leva para qualquer lugar, você coloca em cima na frente do piano, você consegue desenvolver muito mais rápido. Cara, chuta qual que é o nosso público assim. Vamos ver se acerta. No racional, racionalmente, eu diria que é a galera mais velha. 40 a mais, 30 a mais. 40 a mais, 50 a mais. Mas, já que tu mandou essa pergunta, talvez não seja bem assim, né? Cara, não, você acertou. A gente achava que era a galera mais nova que queria aprender piano. E aí já foi uma estratégia, pesquisa de público, né? A gente descobriu que é realmente a galera mais velha, mas assim, é mais velha mesmo. A gente tem aluno de 80 anos, a gente já tem aluno de 70 anos. Olha Aí já aí. tinha uma senhorinha de 90 anos, eu sei que é difícil acreditar, mas a gente recebeu foto, tá lá no site. Aí, lógico, a gente também tem uma parcela de crianças que querem aprender, que os pais querem que a criança aprenda o instrumento. A gente tem a galera um pouco mais velha que às vezes quer tocar, por exemplo, uma música de um anime, de um filme, uma trilha sonora. Mas assim, 80% é a galera que assim, é muito de idade, quer tocar às vezes alguma música pro neto, quer tocar alguma música no Natal, quer só tocar aquela música que, tipo, ela ama, o louvor que ela escutou a vida toda e quer aprender a tocar ali no piano. Então é curioso isso, porque pra gente foi uma surpresa, né? Eu achava que realmente era a galera um pouquinho mais nova. Agora, e pra violão? Qual que você acha que é? E por quê? Peraí. Você também vende livro para aprender a tocar violão em 21 dias? Cara, a gente tem um, que é o violão em 21 dias. E aí a galera é mais nova agora no violão, não? Cara, um pouco, mas você sabe o porquê? Porque a galera quer ser rockstar assim, não, quero viver da música, sei lá, tem um sonho, quer pra tocar para ser o guitarrista, sei lá, impressionar a menininha. Impressionar a menininha, cara. E lá na Clássico, escola, clássico. Eu clássico. já fui jovem, pô, já fui jovem de querer Pô, impressionar. todo mundo. Quem nunca, né? Quem nunca? É mesmo, cara, é Cara, público então masculino e mais novo. e mais novo. E quer uma curiosidade? O meu sócio, né, o Jamilson, que tá no piano, ele também toca violão. Eu toco também violão um pouco, mas ele conquistou a esposa dele tocando violão, cara. Então Já funciona. Aí, ó, já fica a dica. Além de conquistar a amada, você ainda ganha dinheiro em cima disso, cara. Olha aí, ó.
o melhor dos dois mundos. Exato. Sorte no amor e sorte no trabalho, sorte nas vendas. Cara, que maneiro, cara. Eu ia Completa, banda chutar. de violão. Completo, cara, completo. Eu ia chutar o lance da galera preferir o livro físico por conta de ser muito coisa de artista, né? Que já toca, gosta de tocar, gosta de ter a coisa ali, não sei. Mas faz total sentido sabendo que o público é 60 a mais, pô. Total sentido. Aqui é o livro físico. Exato. Não vai querer o online. Caraca! Então aí, ó, aulas aqui pra vocês aí, tá? 5 milhões aí. É praticamente 1 milhão por ano, né? Nos 5 anos aí, 1 milhão por ano vendendo livro, 1 milhão por ano faturando aí com música, né? Ensinando a tocar piano e violão, cara. Cara, é incrível demais. Mas e como é que surge a Adapta aí, cara, nesse meio tempo? Porque você falou que saiu da parceria do Método Fanart, você já entrou de cabeça aí para fazer esse teste muito bem sucedido, né? Vender o piano e teclado em 21 dias, o livro. E da onde surge a Adapta? Conta pra galera o que é a Adapta, a grandeza que é, a importância e o teu papel fundamental também para essa empresa chegar ao patamar que ela chegou hoje em dia. Tá, cara, o que que acontece? Chegou ali em 2023, eu já fui aluno do Max, sou aluno do Max, em tudo que ele faz assim, cara, tu entra ali e bora, entendeu? O cara é surreal. Max, O um Max dos fundadores, Peters, né? que é o CEO e fundador da Adapta, exato. Então, além disso, ser copywriter, então, empresário, o cara também é atleta, cara, enfim, o cara é várias coisas assim, e ele faz muito bem feito tudo que ele faz. É bizarro, assim, cara. Então, quem tem contato com o Max, não só com o Max, mas com a galera que tá dentro da Adapta, é sempre uma galera que é meio gênio, assim, sabe? Cara, aí chegou em 2023 e, assim, há muito tempo eu queria trabalhar com o Max. Na época eu só conhecia o Max, né? Eu não sabia muito que tinha o Patrick, que tinha outras galera que. O Patrick é irmão do Max e sócio em todas as empresas dele. Também é outro cara surreal, assim. E eu falei, cara, eu preciso melhorar em copy, preciso evoluir e tudo mais. E durante 2020 ali até 2023, eu passei por um ano meio preguiçoso na questão de evoluir minha copy. Então esse foi um dos maiores erros que eu tive, assim, e, cara, tive que correr atrás feio e tô correndo atrás ainda para ficar muito bom em copy. Que fica a minha dica, ser copywriter, cara, uma das habilidades, as melhores habilidades que mais se paga que você pode ter, assim, que você pode desenvolver, tá? Mesmo que você seja um cara mediano nessa habilidade. E é muito difícil fazer uma copy muito boa, né? Então, o Max, por exemplo, é para mim, ele, depois eu vou contar um pouquinho dos bastidores, ele e o Ed, que também é um sócio ali da Adapta, eles são os maiores copywriters, cara, acho que diria do mundo, assim. E até em números que dá para ser provado, tá? Então, o que acontece? Durante esse período, eu vi muito curso, muita gente surgindo, algumas referências para quem quiser pesquisar, né? O Stephen George é um cara que é do método do RNBC, que na época foi uma revolução para todo mundo do meio de copy, porque era um método muito bem estruturado, muito fácil de ser seguido. E eu vi esse método antes dele viralizar, por exemplo, no Brasil. Eu não via ninguém no Brasil falando. Só que eu falei, depois eu vejo. Isso foi em 2020, 2021, se eu não me engano. Cara, eu voltei a ver o método no final de 2022. E no final de 2022, já tinha uma galera que tava fazendo muita grana aplicando o método do cara. Eu falei, pô, tá atrasado, entendeu? E aí, meio que nessa crise, assim, pô, vejo o método do cara, o que eu faço e tal. Aí calhou de eu lembrar que, pô, eu comprei um curso do Max em 2020, que foi o método super conteúdo. Que eu falei, pô, eu devia ter assistido essa parada, né? E, cara, eu voltei a assistir ali, voltei a ver as coisas da CopyX, porque hoje, infelizmente, não vende mais, mas são conteúdos por ouro, cara. Por ouro, de verdade, assim. Principalmente pra copy, né? E a Copy Expert era a agência de copy do Max, do Patrick. Então, é meio lendária porque eles atenderam muitos clientes grandes e alavancaram muito bem, mas ali, tipo, em 2018, então ainda quando era mato as coisas, os caras já estavam fazendo um resultado surreal, assim, sabe? Então, depois disso, meio que tendo contato ali com o curso novo, eu falei, pô, eu quero trabalhar com esses caras, né? Quero me desenvolver, quero aprender com eles, mas não para entrar, aprender e sair, mas, pô, entrar, aprender e estar junto com os caras. Sempre foi a minha mentalidade. E aí surgiu uma vaga para uma das empresas deles, que se chamava PetV. Hoje ela foi adquirida, né? Eles não é mais deles. Que é a maior empresa de suplementos caninos assim do Brasil. É um nicho bem também aleatório, competindo ali com Pet Love, Cobase, etc. E eles conseguiram trazer isso e fazer direct response aqui no Brasil, que é o marketing de venda direta, né? Você é um anúncio, uma parte de vendas e, cara, sai a grana do outro lado ali. Surgiu essa vaga, cara, também fui postergando e tal, até que chegou no último dia eu falei, pô, vou aplicar, né? Fiz o teste lá que precisava, não passei.
No final das contas, eu não passei, mas eu acho que eu não passei por conta da idade, que eles procuravam pessoas até 21 anos. E na época eu tinha 23, né? Só um contexto maiorzinho. Porém, com o meu portfólio ali e tudo o teste que eu fiz, deu uma semana depois, o Max me chamou no WhatsApp. Ele gostou do meu perfil, que era para participar dessa nova empresa que ele ia construir, que no caso é a Adapta. Então, cara, eu fiz entrevista com ele, a gente foi num restaurante, trocou ideia e tudo mais. Comecei a trabalhar, peguei os últimos meses ali da Copy Experts, e aí começou finalmente a Adapta ali em 2023. Se eu não me engano, ou foi abril ou foi março, ou foi maio. Tem que ver quando que eles consideram uma fundação ali depois, mas acho que abril. E aí meio que eu entrei, eu comecei a fazer tudo ali. Conheci a galera, né? Então, cara, Jadson, vale citar toda essa galera, tá? Que essa galera é muito foda. Então, o Jadson foi o cara de vídeo. Todos os anos que ele da Adapta, esse é o cara que é a cabeça que desenvolveu tudo isso. Tem o Eduardo Coelho, que é o copywriter, head de marketing da Adapta. Então, assim, o Max é foda. Então, imagina um cara que foi treinado por ele e que tá, tipo, no mesmo nível que ele, assim, sabe? Então, esse é o Eduardo Coelho. Também tem umas ideias, assim, que você fala, pô, de onde veio isso, sabe? Conheci o Patrick, então, que é o irmão do Max, que é um cara muito bom de estratégia, é um cara muito bom de tráfego pago, de performance, né? E o Juan Bonfim, que é um cara muito foda, assim, de automação. Cara, automações na época que a galera nem falava muito, o cara já dominava aí no Twenty, já dominava automações de e-mail marketing. Então, que por sinal é, assim, eu tenho muitas curiosidades, eu não vou nem contar, vai que um dia você chama eles aqui, e é melhor eles contarem. Mas é um cara fora da curva também, assim. Então começou só a gente ali. Se eu não me engano, eu fui o primeiro funcionário da Adapt em si, né? Então, era eu e essa galera. E a gente trabalhava no escritório da PetV na época. E a gente começou, eu comecei fazendo um pouco de tudo, cara. Fazia página, ajudava em suporte, ajudava em subir curso de plataforma, e foi indo. E que no começo, assim, você vai de tudo, né? E até que a gente lançou a Adapt em si para os alunos da Copy Expert. Foi o meu primeiro teste que a gente fez. Deu muito certo. Cara, deu um mês depois a gente lançou para o grande público. E aí foi onde que a gente viu o tamanho que dava para se tornar a empresa. Né? Então a empresa, para quem não sabe, a Adapta hoje é a maior startup de inteligência artificial da América Latina. Então a gente começou meio que vendendo cursos ensinando a usar inteligência artificial. Então, seja em gestão, seja em marketing, seja. Essa era a ideia principal assim de início. Só que a gente viu que foi crescendo tanto que a gente começou a desenvolver uma ferramenta que hoje se chama Adapta One, na época era o Adapta GPT, que basicamente eles unem as melhores IAs do mundo num único lugar. E você paga um valor só por isso, em vez de você pagar vários valores por cada IA. Lógico que não é tão simplista assim, né? Tem muitas ferramentas próprias que a gente foi desenvolvendo dentro do Adapta One que você consegue utilizar e ter muito mais produtividade. Basicamente foi isso. Aí a gente lançou público frio, cara, e o resto é meio que história, assim. A gente lançou e foi crescendo mês a mês. E, tipo, de um ano, assim, a gente já. Do que a gente fez no lançamento de teste para depois, assim, foram saltos quânticos, assim. É bizarro, sabe? Foi uma escala que em 2 anos e meio, números, assim, que eles mesmos divulgam, já são mais de 150 mil clientes pagantes, sabe? Então foi muito rápido. E como é que. Uma coisa que eu sempre fiquei curioso, né? Como é que o modelo de negócios da Adapta fechava? Porque a propaganda é realmente essa, todas as IAs ali dentro, né? E eles têm parcerias e tal, mas o valor que é o pagante, o valor do pagante, mesmo se juntasse todas as ferramentas que estão ali inclusas, entrava, não fecha o preço, né? Como é que é o modelo de negócio? De onde eles ganham margem nesse modelo aí? Cara, essa é uma pergunta interessante, assim, né? Falando do início, e eu acho que até hoje que é o que sustenta a Adapta, assim, é que eles são muito bons em marketing. Eles são muito bons em marketing. Eles são tipo o Real Madrid do marketing, sabe? Basicamente isso. Eu falo isso porque se eles fossem médio no marketing, já não se pagava, entende? Ou se eles fossem mais ou menos, se eles fossem ruinzinho no marketing, já não se pagava o modelo de negócio. A empresa fecharia muito antes. Mas eles são tão bons que a gente já conseguia margem no marketing, de usabilidade e tudo mais. E aí tem outro ponto também, né? Você vai crescendo, você vai conseguindo contato com essa galera e você consegue negociar melhores valores por tokens, né? Que é meio que os contextos ali da inteligência artificial. Isso que eu sei assim, mas quem vai conseguir trazer detalhes é tipo o CTO da Adapta. Mas, em resumo, no início, onde todo mundo tinha um pouco contato com todo mundo ali, era basicamente isso. E sem contar também a forma de utilizar. Né? Então, tem uma pessoa que utiliza o chat GPT no dia a dia, uma pessoa comum, ela vai utilizar para coisas simples, como pedir um resumo de livro, como pedir um conselho, o que eu faço para tal coisa. São coisas que, cara, não gastam token. Então, aí já é diferente, por exemplo, você pegar um advogado
que o cara vai lançar, sei lá, um contrato, um processo de 1 milhão de páginas, que a IA vai ter que transcrever aquilo, entender, buscar contexto e responder, né. Então, acho que foi muito disso, assim, também, de entender qual que era o nosso público. Então, saber qual que é o público, para que que eles utilizam a IA também favorecia na questão do uso, né. Isso eu tô falando do começo, né, hoje já deve ter negociações, já é uma empresa gigantesca, né, então devem ter muitas outras coisas que facilitam. Mas no começo foi muito mais isso, assim, conscientizar as pessoas de como utilizar a IA, isso também favorecia na forma de uso da IA ali pra gente. Então o cara entrava, considera esse 2023, praticamente ninguém lançou o ChatGPT, a galera só usava para isso, resumo de livro, tal coisa e tal. Então o cara entra, né, adapta, o cara tem um curso, tem trilhas que te ensinam como usar a IA para o que você precisa. Então, IA para gestão, pô, como é que um gestor consegue utilizar a IA para te ajudar a delegar tarefas, a gerenciar um time, a entender um projeto se faz sentido, se é viável ou não. Então, meio que a Adapta traz essa consciência também. Então, o cara que utiliza as IAs da Adapta, ele é muito consciente de como utilizar. Então, isso torna muito previsível como que você utiliza todo o sistema ali. Porque o cara ele não vai usar o sistema de uma forma aleatória. Ele não vai sair atacando um monte de imagem, não vai sair atacando um monte de PDF, porque ele sabe que não precisa. Ele já sabe como utilizar. O que a gente educou ele é isso, entende? Caraca, sensacional. E você foi o primeiro, só tinha os 2 sócios, você foi o terceiro ali que entrou, né. Você falou, o primeiro funcionário, né. Como é que essa ficha cai, cara, saber que você foi parte crucial, assim, do surgimento, né, de uma gigante aí do mercado, uma líder de mercado, cara? Cara, assim, eu não fui o terceiro, né, então tinha o Max, o Patrick e toda a galera que veio ali da Copy Expert. Eu fui o primeiro funcionário. Por quê? Porque Sei, essa sei. galera são todos sócios fundadores, né, então Ah, acho que nem conta, pô, todo mundo é dono da data. Mas o fato de estar ali no começo, acho que o principal foi mais para o aprendizado, né, então imagina você estar no dia a dia trabalhando com o Max Peters, Eduardo, Patrick, que são pô, são gênios assim no que eles fazem. Então foi mais essa questão de aprender e se desenvolver. Então, quando eu entrei, a minha proposta não foi entrar, aprender e sair. Foi a entrar, aprender e ficar, né? Crescer junto com os caras. E, cara, é surreal como você vê uma empresa no início, uma empresa que às vezes, vamos dizer assim, é desorganizada à primeira vista, porque todo mundo faz de tudo um pouco, e você começa a ver entrar pessoas e organizando processos, né? Então é o que até a gente falou lá no Fanart. Um dos maiores problemas da empresa é não ter processos bem definidos. Então, estando por lá, cara, começou a entrar um cara que começou a tratar toda a parte de atendimento. Então, o que antes todo mundo fazia de tudo um pouco, já deixou de fazer uma coisa. Um cara que é especialista nisso começou a estruturar atendimento, suporte. Depois entrou o CTO. Pô, o que antes era um desenvolvimento que não era tão focado assim, entrou um cara que já cresceu estruturado a empresa para escala, sabe? Já desenvolveu ferramentas para ser escalável. Depois entrou um cara que é, pô, de operações, sabe? Começou a organizar as demandas de todo mundo para a coisa acontecer. Então, assim, você vê que todo o começo ele parece que é meio caótico, e ele realmente é, mas depois, se você tem visão, por isso que eu acho que foi o legal de estar junto com os caras ali, foi entender essa visão, né? Então, o Max, por exemplo, no começo, ele focava muito até no marketing, na estruturação do projeto, mas era muito mais no marketing. Depois de um tempo, você percebe que ele mudou a visão dele mais para CEO mesmo. Então, um cara que ele ficou muito bom em gestão, é um cara que ficou muito bom em contratar pessoas, é um cara que ficou muito bom em todas essas outras frentes. E aí você vai vendo que conforme o CEO também vai se desenvolvendo, toda a empresa em si vai se desenvolvendo igual. Se o CEO ele for, sei lá, vamos dizer assim, desorganizado, a empresa cresce organizada. Mas se o CEO ele já tem visão em processos, a empresa cresce organizada e com processos. Então ela aguenta escala, entende? Então, eu acho que o mais legal foi isso, assim, sabe? Acompanhar o crescimento da Adapta. Foi entender o estágio da empresa, o estágio inicial, o que que precisava, sabe? Então você tem ali as coisas que precisavam. Depois, beleza, você começou a andar, a vender. Aí depois entrou no estágio da escala. Beleza, na escala o que que eu preciso? Né? Então o exemplo foi, pô, a gente precisa de alguém para suporte, precisa de alguém para financeiro, alguém para, enfim. E aí depois você tem a escala que é o que está agora, você está na mega escala, o que que você precisa? Né? Então você vai desenvolvendo outras frentes. cara, achei legal demais e só de você estar falando essa questão, né, da estrutura, assim, tanto do próprio desenvolvimento, né, dos sócios, tal, do CEO e tal. Eu trago também muito paralelo com os produtores Canal Dark, né? A gente sempre bateu na tecla e, cara,
canal dark é empresa. Se você não se estruturar, você pode até começar ali faturando bem, mas depois tu vai cair, cara. Tem que estruturar para poder escalar cada vez mais, né? Exatamente isso. A maioria da galera aqui começa delegando, por exemplo, edição de vídeo. Daqui a pouco está delegando também. Muita gente usa vídeos que são feitos de inteligência artificial. Daqui a pouco está delegando toda a geração de roteiro, narração e vídeo. Vai tudo aos poucos para você realmente estruturar e não ficar dependente só de você. No início, beleza, como você falou, a empresa, entre aspas, é bagunçada, né? Cada um faz de lá tudo um pouco, e aqui o produtor do canal ele faz tudo também. Mas, cara, é pedir, né, para não crescer ou para morrer se você vai continuar fazendo tudo. Não, tu vai delegando aqui, ali, tu vai estruturando a tua empresa. É uma visão aí que a gente sempre traz, porque tem muito produtor, cara, que acha beleza, vou fazer tudo aqui, não tem esse pensamento de escalar, né? E aí você tá sempre bate na tecla. Não sei se algo é muito da pessoa, se é do brasileiro em si, mas a gente percebe que tem que bater na tecla da pessoa entender que, pô, não, tem que estruturar isso aqui da minha empresa, delegar, crescer, ficar na gestão, né, e não no operacional ali, se você quer minimamente evoluir com o projeto. Agora, você disse, né, que você sempre entrou, geralmente entra nos projetos para, eu até anotei aqui, aprender, crescer e ficar. Na Adapta, você aprendeu, cresceu e ficou? Aprendeu, cresceu e saiu? Como é que ficou a história? Cara, acho que as 2 coisas, assim, né. Então, o que acontece? Eu saí recentemente da Adapta, recente não, né, já faz meses, mas foi até uma indicação dos donos, né, para uma outra empresa parceira, que também é aluno do Max. O Max ajudou a escalar a empresa na época como um mentor, né, que é o Bot Conversa. Então eu tive a oportunidade de sair da Adapta e me tornar Head Marketing dentro do Bot Conversa. Bot Conversa, para quem não sabe, é a maior plataforma de automação de WhatsApp com inteligência artificial do Brasil, né. Então, além de ser pioneira, muita tenho certeza que na época donos de negócio viram o anúncio do Thiago, né, o Thiago Lopes é CEO do Bot Conversa, que ele falava: "Meu, eu vou te ensinar como você pode colocar funcionários que não reclamam, que não dormem, não cobram salário e não ficam doentes". E aí ele direcionava que era, na verdade, uma automação pro WhatsApp. Então, assim, viralizou muito na época esse anúncio, todo mundo fala do Bot Conversa, lembra desse anúncio. E, bom, aí eu tive a oportunidade de vir para o Bot Conversa para estruturar o marketing também e passar por todos os estágios que eu até passei na Adapta, né? Claro que o Bot Conversa não é uma empresa começando do zero, como foi a Adapta, né? Já é uma empresa estruturada, já é uma empresa em crescimento, já é uma empresa que tem equipe grande ali, já tem um time muito bem estruturado de desenvolvimento, tem um time de suporte muito bem estruturado. Então é outra fase, mas é uma fase que dá para alavancar a questão de marketing, né? Então, o CEO também é um cara muito bom de marketing, então acho que vale até trazer ele aqui, tanto marketing quanto desenvolvimento de produto, desenvolvimento de estratégias, né. E então o que aconteceu? Na Adapta passou um tempo, a gente lançou o primeiro evento, que foi o Adapta Summit, um ano depois, né, que foi surreal, porque a gente, acho que, se eu não me engano, foi em 4 ou 5 meses, a gente criou um evento gigantesco, né, foi até um desafio interno ali nosso, um desafio do próprio Max, né, que ela falou: "Não, vamos fazer, eu acho que vai ser importante para a marca". E assim, dia para noite a gente começou a fazer um evento presencial e hoje se tornou o maior evento, né, o Adapta Summit da América Latina de IA, né. Então o primeiro ano teve 4.500 pessoas, ano passado já praticamente dobrou, foram, se eu não me engano, 7.500 pessoas presencial, mais 2.000 pessoas online, então assim, foi um evento já para quase 10.000 pessoas, e é difícil lotar evento, né, então para você ver a importância e o impacto da marca. E aí no final do ano passado, eu vim para o Pós-Conversa, os donos me indicaram aqui para estruturar como oportunidade. Cara, eu aceitei, eu achei que foi uma excelente oportunidade para aplicar o que eu aprendi na Adapta em outra empresa. Está sendo um desafio, está sendo isso. Então estruturar tudo que eu aprendi com essa galera que assim são gênios fora da curva total, fazer o download de tudo que eu vi, cresci com eles e estruturar, organizar e aplicar em outra empresa. Então está sendo um desafio legal, está sendo um desafio interessante. A gente também vai lançar muita coisa nos próximos dias. Então, e é uma ferramenta que ela, diferente da Adapta, eu sinto que o impacto dela é um pouco maior, porque todo mundo usa um WhatsApp e todo negócio precisa ter uma automação no WhatsApp. Então, se você não tem uma automação no WhatsApp, ou melhor, se você não tem uma inteligência artificial no teu WhatsApp, provavelmente você está perdendo lead, você está perdendo venda, você está tendo problema de. Você deve estar investindo muito em tráfego pago e convertendo muito pouco. Simplesmente porque você não tem um assistente de IA no WhatsApp. E assim, na era da inteligência artificial não faz sentido você não conseguir colocar uma IA no WhatsApp.
de uma maneira simples. E essa é a proposta do bot conversa. Desde lá de trás, na época dos chatbots, né, de 2020 ali, que, para quem não sabe a diferença, o chatbot era aquele que você mandava uma mensagem e aparecia. Você quer falar com um financeiro? Você quer falar com não sei o quê? Digite 1, digite 2, digite 3. Era como se fosse uma URA no WhatsApp. Só que, se você digitasse qualquer coisa fora, ele quebrava o robô. Então tinha que entrar um humano. Então era tão automatizado até certo ponto. E, cara, se você fosse ver assim, acho que até o editor pode colocar algo nesse sentido, os fluxos eram gigantescos, porque era muito, se a pessoa falar tal coisa, tem que acontecer tal coisa. Se ela falar tal coisa, se não acontecer nada, tem que fazer isso. Então, era um fluxo gigantesco. Evoluiu para IA. Então, o que era um fluxo gigantesco, hoje é um fluxo assim, pequeno que cabe num guardanapo, sabe? É literalmente isso. E é isso que o bot conversa está fazendo, e qualquer pessoa pode ter acesso a essa tecnologia que antes eram só para pequenas, era só para grandes empresas, né? Então, se, sei lá, chamasse a Magazine Luiza no WhatsApp, você tinha lá uma automação fera que antigamente era muito caro para criar, e chega a empresa com um bot conversa e democratiza isso, onde pequenos negócios conseguem ter acesso a essa tecnologia. Então, traduzindo para o canal da Arc, para quem cria produto que a gente falou. Cara, às vezes você precisa de uma recuperação do teu produto. Então, muita gente vai clicar no teu link aqui no vídeo, vai chegar no carrinho do teu checkout ali e abandonar, e você não está indo atrás. Você está deixando dinheiro na mesa, entende? E às vezes, você, colocando uma automação que só faz essa recuperação, você já vai faturar, sei lá, 25% a mais, 30% a mais. Ou um cara que gerou um Pix e não pagou, pô, só tem uma automação, você vai converter esse Pix. Um cara que gerou um boleto, etc. Ou até, cara, pensando nisso assim, só para abrir a mente para opções, né? Um cara que se tornou teu cliente, você pode dar uma automação para vender um próximo passo. Ou um outro produto mais caro, ou um outro produto que a pessoa possa se interessar, ou uma mentoria. Então você pode ter automações que levam a pessoa para o próximo passo. Então, assim, são várias formas de você utilizar a inteligência artificial também no WhatsApp. Então, a minha ideia, a minha proposta com a empresa é trazer isso cada vez mais no marketing, né? Mostrar como é fácil construir isso, como é fácil você aumentar as vendas do seu negócio, ou se você é um cara que tem né, um exemplo, pequenos negócios como dono de clínicas, advogados e etc. Pô, você tem um negócio que já agenda para você, um negócio que já vai atrás do cliente para ele aparecer numa consulta, ou tem uma automação que o cara já consulta sobre um processo e você já não precisa contratar 10 pessoas para ficar pesquisando o processo e mandar para o cliente, entende? Então, assim, tudo que você pode automatizar de uma maneira inteligente, isso não substitui, às vezes, você ter um atendente humano, mas você consegue automatizar muita coisa, pode te fazer vender mais, entende? Então, isso é parte de estratégia. Isso é você pensar de uma maneira estratégica também do teu projeto. Basicamente isso, pode conversa. Mas pode mandar mais Uau, perguntas aí, uau, pô. uau, cara, Bate Conversa, a maior plataforma, né, de integração de IA com WhatsApp do Brasil, é a maior e a pioneira, né? Pioneira aí. Pioneira. Pioneira, no sentido assim de. Eu acredito que já tinham outras, mas no sentido de ser muito simples de usar. Assim, qualquer dono de negócio pegava lá e arrastava e criava um fluxo, principalmente o bot conversa é pioneiro. Até mesmo acho que nessa tecnologia da forma de criar fluxos. Antigamente eu acho que era muito difícil porque era muito lógica, né? Você não via de uma forma visual simples, por exemplo, como criar um fluxo com WhatsApp. Ou a tecnologia era muito cara. Então o bot conversa é uma tecnologia que foi desenvolvida do zero mesmo. Foi basicamente o Thiago, o sócio dele, que é um gênio da programação. Os caras desenvolveram isso assim e lançaram para o mercado, sabe? Pô, muito maneiro, cara. Coisa linda demais. Que assim, antes de continuar, vou pedir para nossa querida audiência comentar o que tá achando desse episódio aqui. E eu tô achando, vou ser sincero, tá um dos melhores Channelscast que a gente já gravou. Pode até comentar aqui o melhor Channelscast de todos, se você também concorda comigo. Com certeza eu saio daqui muito mais inspirado, inteligente e rico. Cara, essa conversa aqui incrível demais. Gabriel, e desde 2013, faz as contas, 13 anos de experiência. Sim, ele começou com 13 anos de idade, contou pra gente a história aqui. Cara, quanta história, quanta experiência, tá sendo muito bom. O meu caderno tá cheio aqui. Eu tô indo pra Pô, segunda que bom, parte cara. aqui do caderno. Agora, a gente está em 2026, início de 2026, e você tá com esse novo desafio agora, né, na Bot Conversa. Quais são suas projeções, meu amigo, assim, para 2026? Existe algum objetivo esse ano eu vou fazer a Bot Conversa aí de A para B? Ou quais são os planos agora na Bot Conversa para 2026, assim? Cara, eu acredito que eu gostaria muito de dobrar o tamanho da empresa. É um desafio muito, muito grande.
mas eu vejo que é possível, tá? Então, só para ter noção, isso o próprio CEO abre, né? Então, o ano passado faturou mais de 45 milhões, bote conversa. Então, a minha ideia é dobrar isso. Então, bater provavelmente 100 milhões ali de faturamento dentro da empresa, né? Em Em 9 meses, né? crescimento e tudo mais. Os próximos nove Não 9 meses. meses, porque eu tô desde o ano passado trabalhando nisso, né? Então, mas Ah, dá tá. um Então não aninho sei ali. se mas tipo, até eu fechar o ano, fechando o Até ano fechar o aí ano. com o dobro. É, ou próximo disso, assim. Mas já tem um crescimento exponencial. Então, não manter o que está sendo feito, mas crescer, né? Mas meu objetivo pessoal é dobrar. O marketing a gente consegue. Boa demais, Marketing e galera. produto. Vocês estão vendo aí o nível do nosso papo, né? Já comenta aqui, Gabriel Melo, 90 milhões. Já comenta aqui, Gabriel, 90 milhões. Vai fazer, tá feito, tá manifestado. Cara, Amém. eu poderia. E o seu Amém, topou, hein? amém. Vamos ver. Se eu topou, comprou o desafio junto. Assim seja. Então comenta aqui, Gabriel, 90 milhões. Já comenta aqui embaixo. Eu poderia ficar com você, amigo, pelo menos mais 1 hora e 20. A gente tá aqui 1 hora e 20, tá? Mas galera, preciso respeitar o tempo do nosso convidado aqui, tá? Com certeza. Talvez até daqui a pouco a gente faça uma parte 2. Vamos ver, tá? Então, se a galera topar, eu volto, cara. Fazer uma mais Comenta técnica, aqui. talvez. Boa, comenta aqui quem quer parte 2 do nosso papo agora mais técnico, aí, mais insight, coisa mais, conteúdo mais denso aí, mais técnico. Comenta aqui quem quiser parte 2 aí, a gente faz o convite novamente pro Gabriel. Meu amigo, chega aquela hora aqui do episódio que eu gosto de fazer umas perguntas estilo Marília Gabriel. Bate e volta. Não tem resposta certa, não tem resposta errada. É tipo, perguntei, respondeu, não precisa nem justificar, só responder. Aceita fazer? Opa, bora. Vamos nessa. Então vou começar aqui, hein? Dinheiro traz felicidade? Cara, sim. Boa. Um hábito essencial para o sucesso? Consistência, com certeza. Boa. Um hábito que afunda qualquer tipo de negócio? Um hábito que afunda qualquer tipo de negócio é desorganização, cara. Boa. Lado bom de trabalhar com sócios? Cara, troca de ideias. Eu não sei se é uma palavra, mas vou jogar troca de ideias. Então, ideias. Show, show, show. Lado ruim de trabalhar com sócios? Cara, eu ainda não tive uma experiência ruim, então. Mas eu acho que talvez trava. Vou colocar trava. Eu vou explicar o porquê, acho que faz sentido. Então, você tem duas pessoas, tem duas ideias, depende muito do teu negócio, né? Tem só o ideal é que teu sócio te complemente em algo, tá? Então, se você é um cara que é muito bom, por exemplo, em criar e o teu sócio é muito bom em gerir, beleza. Então, talvez você não tenha muitas travas, não tenha muito impasse. Teu sócio vai estar gerindo, ele vai entender se a tua ideia é viável ou não. E beleza, acho que isso é basicamente uma trava. Deixa de ser uma trava. Agora, se o teu sócio é tipo o teu expert, você acaba tendo muitas travas porque às vezes você como coprodutor, você está numa frequência, você já está enxergando lá na frente coisas que dá para fazer. Só que o teu expert ainda não está nessa frequência, ou às vezes ele não entende o contexto. Então você acaba querendo acelerar, só que você não consegue porque você tem uma trava. Você precisa trazer o teu expert para a mesma frequência ou ir mais devagar para você conseguir atingir os resultados. Por exemplo, eu vi isso muito na Adapta. A galera é muito exponencial. Então, as coisas acontecem muito rápido. Assim, é muito rápido. Porque a galera já tá na mesma frequência, já tá enxergando lá na frente, cada um já sabe o que tem que fazer, ou eles conversam ali. E, cara, às vezes o impasse é muito pouco, então eles já se resolviam muito rápido ali, e bora e vamos, e é isso. Um exemplo foi o Adapta Summit, pô, surgiu de repente, se tornou o maior evento. Agora, vou trazer para o meu projeto do piano. Aqui já é uma galera, eu tenho 8 pessoas no time. Já não é uma galera que é no sentido adapta, não são heads. Então eu tenho uma pessoa no suporte, tenho uma pessoa que faz tráfego e tudo mais. Eu, por trabalhar com a Adapta e estar tá na frequência deles quando eu estava por lá, entender velocidade, começar a entrar no ritmo deles, eu acho que meu projeto é lento, entende? Só que aí entra num ponto de contexto, né? Então, são contextos diferentes. A Adapta é outro nicho, é outras coisas e tudo mais. Então, às vezes eu vou falar com o meu sócio, falo, cara, vamos lá e tal, não sei o quê. Só que ele vai falar, não, calma, cara, não precisa de toda essa pressa, entende? Então, eu acho que é mais isso, o lado ruim, entre aspas, no meu caso, nas experiências que eu tive, às vezes você não consegue acelerar muitas coisas, mas não é porque não dá, mas você precisa preparar todo mundo para isso. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem. Perfeitamente, entendi completamente. Mais uma aula aqui, meu amigo, mais uma aula. Fala o maior erro do empresário hoje em dia. Cara, o maior erro do empresário. Você quer uma palavra ou quer uma explicação? Pode ser uma palavra, uma frase, não precisa explicar, não, não precisa aprofundar muito, não. É tipo, perguntei e respondeu. Ah, cara, eu acho que, sei lá, gastar muito, desorganização. Boa, Acho que é nisso. boa.
Qual foi a decisão que mais te fez crescer até hoje nos business? Que mais me fez crescer? Como pessoa ou business? Aí eu vou deixar para você escolher. Cara, como pessoa, foi estar com pessoas que são muito melhor que eu em tudo que fazem. De novo, adapta e bote conversa. Boa, Então é boa um demais, ambiente. Eu acho que resumindo é ambiente. boa demais. A decisão que mais te doeu até hoje? Cara, eu vou trazer uma que na época, mas é porque eu tinha um carinho muito grande, foi sair do método fanart. Boa, boa. O que ninguém te contou sobre ganhar muito dinheiro? Que não é do dia pra noite que a galera vende. Ah, boa. E agora me fala uma verdade polêmica do marketing digital. Cara, os bastidores é uma droga. Essa é a verdade. Boa, boa. Tudo pode estar Ah, bonito na frente, mas você nunca sabe o bastidor, cara. Então não compre só o que você vê ali. Veja o bastidor do projeto da empresa. boa, boa. Tem aquele ditado, né? Quem vê close não vê corre. Exato. Boa, boa, boa demais, boa demais. Isso realmente é uma verdade polêmica. Eu acredito que toda pessoa tem um preço, no sentido de todo mundo tem um valor do foda-se. Um valor, uma quantia ali na tua PF que você tá ali, a partir do momento que você chegou nela ou tem ela ali na tua conta, você fala, cara, não preciso mais trabalhar, posso fazer o que eu quiser da vida, posso aqui só investir tempo em coisa que eu aprecio e tudo mais. Eu acredito que todo mundo tem esse valor. Qual seria o valor do foda-se do Gabriel Melo? Pô, cara, essa é difícil, porque eu não penso em parar de trabalhar, de deixar de fazer Mas as pode continuar coisas. trabalhando, pode continuar trabalhando. Ah, tá. Ah, cara, Inclusive, pode chutar um númerozão assim e pode, irmão. tal? Porra, Pode. acho que é uns 50 milhões ali, talvez. Reais ou dólares? Acho que se for dólares é melhor, né? Mas falando em real aqui, vai, realidade brasileira, 50 milhões ali. Que aí Boa, se o boa. cara tiver a mentalidade, o cara multiplica isso muito fácil, entende? Com Pô, certeza. 50 com 1 milhão, que já não é mais tanta grana quanto antigamente, se o cara tivesse mentalidade, já multiplica. Ele não pode falar que é rico e parar de trampar, a não ser que ele tenha um custo de vida muito baixo e não suba esse custo de vida. Aí beleza. Mas assim, pra, tipo, cara, você tem acesso a tudo, a mesma coisa que galera rica e tal, acho que 50 milhões e ter cabeça. Multiplicar isso, né? Deixar parado. Boa, boa demais. Para finalizar aqui o batidão, o que separa quem chega no objetivo, né? Quem chega lá, de quem fica pelo caminho? Cara, acho duas coisas. Eu tô trazendo tudo que eu aprendi com a galera que faz acontecer, né? E acho que provavelmente você vê isso aí. Consistência, não, eu diria três coisas: consistência, habilidades e ambiente. Então, você quer chegar do ponto A para o ponto B. Quais habilidades você precisa desenvolver para chegar nesse ponto B? Fica até a dica de um livro aí, o Inteligência Pragmática, que o Max da Adapta lançou recentemente. Cara, é um método que ele usa para tudo e a gente aplicou na Adapta também, conforme ele foi escrevendo o livro. Então ele foi desenvolvendo técnicas, a gente foi aplicando e testando na prática. Por isso que a Adapta ela cresceu muito bem. E é o que eu estou fazendo também dentro do Bot Conversa, que é tornando a empresa pragmática. Então, enfim, você precisa ler o livro para você entender o que seria isso, né? Mas habilidades, então você tem um ponto A, ponto B, você precisa desenvolver habilidades para chegar nesse ponto B. E consistência, porque a habilidade você não desenvolve rápido. Você tem um período que você precisa para desenvolver ali. E ambiente é o que pode acelerar você nessas habilidades, talvez. Por exemplo, copy. Cara, enquanto eu estava na Adapta, eu consegui evoluir um pouco da copy. Não evoluí quanto eu gostaria, porque eu fui para a área de performance. Mas, estando ali junto com o Eduardo, que é o head de marketing, cara, o feedback é muito rápido, é um cara que já tem noção, um cara que já tem visão, então eu consigo acelerar isso. Então eu consigo desenvolver a minha habilidade mais rápido. Então, se você tiver consistência, que você precisa maturar aquela habilidade, você tem que testar, errar e ter feedback. Ter um ambiente, se tiver um mentor é muito melhor, ou estar com pessoas que já estão tentando fazer aquilo, ou já atingiram aquilo, é melhor ainda. E habilidades, né? Então você precisa ver o que você precisa para chegar naquele objetivo. Ou, se tiver dinheiro, contrate pessoas que têm essas habilidades, que é o Boa, caminho mais curto. boa. Tá? Boa, boa demais. Já comenta aqui consistência, habilidade e ambiente. Qual é o nome do livro? É esse o nome do livro? Inteligência pragmática, do Max Peters. Inteligência Pragmática, Max Petras. Fica aí, galera, indicação do Gabriel. Meu amigo, quero repetir e dizer que eu saio dessa nossa conversa muito mais inspirado, mais inteligente e muito mais rico. Poxa, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado você, Gui, a galera aí da Channels pelo convite. Já acompanho vocês há muito tempo, principalmente o Cass. Então, vamos nessa. Espero ter agregado. Se quiserem, não sei se pode falar, me seguir nas redes sociais também. Tem um Instagram Fala suas redes que. sociais pra galera aí. Bota aí, bota pro jogo aí. Vamos lá. Tem um Instagram que é o @eusoumelo, com 2 L's. E tem um LinkedIn que é Gabriel Melo mesmo. Então, quiserem mandar mensagem lá, trocar ideia, algo assim, pô, vai ser massa pra caramba.
E obrigado pelo convite, cara. Fiquei muito feliz. Pô, tamo junto, ó. Galera, se quiser parte 2 aqui, mais técnica, comenta aqui, que a gente faz um novo aqui, tá? A gente acha uma brecha na agenda do Gabriel, agenda cheia, e a gente faz aqui com todo o prazer. Já vou falar para você também, tem um link aqui no comentário fixado para você conhecer e fazer parte da Channels, a maior e melhor escola de monetização no YouTube do Brasil, amigo. É você faturando em dólar sem precisar fazer dancinha em frente à câmera, ganhar dinheiro no YouTube sem precisar se expor. Você aí, ó, profissional liberal, autônomo, já é empresário, sabe como fazer grana já no negócio físico ou até no mercado digital, quer aprender um modelo de negócio onde você investe aí poucas horas por semana, você tem o faturamento em dólar sem precisar depender da tua imagem, canal que é a resposta para você. Link está aqui no comentário fixado. Conheça e faça parte da Champions. E quando você entrar lá, você vai ter acesso à nossa plataforma de aulas, nossa comunidade. Lá na comunidade, já bota @dias e me manda um salve e eu vou te mandar um salve de volta. Beleza? Link está aqui no comentário fixado. Gabriel, meu amigo, que papo ótimo. Já comenta aqui o melhor Geniuscast de todos. Tem alguma mensagem final que quer deixar para a galera? Cara, eu acho que foque em desenvolver habilidades, mesmo tendo IA, tem habilidade, porque a IA é só um reflexo do que de você, né? Então, o que você coloca ali e tudo mais, isso que a gente puxou muito de inteligência artificial, mas se você se desenvolver, você vai ter melhores resultados com a IA. É meio bizarro assim. Então, foque em habilidades e sejam consistentes. Então, esses são os meus maiores aprendizados ali trabalhando com a galera, com essa galera assim de resultado, e eu acho que é um dos maiores aprendizados que você poderia ter também. Boa demais. Consistência, habilidade e ambiente. Pessoal, aulas aqui hoje, em palestras, seminários, o nível tá lá em cima. Para quem ficou até aqui, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tamo junto. Até mais, galera.